Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares e estamos começando mais um Contemplação. Esse bate-papo aqui, esse monólogo que eu faço para falar de algumas coisas da vida, de falar de cultura pop, falar de opiniões, dar minhas opiniões. E hoje eu tô trazendo uma opinião muito polêmica, sei lá. Sempre quando eu puxo esse assunto com algumas pessoas, sempre dá problema, sempre tá uma discussão. Imagina como é que foi, né, discutir isso daí, né, nas festas de fim de ano. E é sempre uma coisa que as pessoas me perguntam, assim. Eu tenho uma opinião um pouco forte em relação a ter filhos. Pois é, ainda bem que eu e minha namorada também. Minha namorada também não pretende ter filhos. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Mas na verdade foi bem que, assim, ela que teve a ideia, ela que me disse, pô, e se a gente nunca tivesse filho? Aí eu falei, caraca, sabe, naquele momento eu falei, meu Deus, e se a gente não tiver filho? Isso é revolucionário, tá ligado? Porque eu nunca pensei, né, em não ter filho. Eu acho que raramente as pessoas chegam nessa conclusão sozinhas, tá ligado? Tipo, não quero ter filho. É muito difícil, a gente é criado de uma maneira que tem que ter a prole, né, gerar o filho vai ser igual você, vai seguir os seus passos, tá ligado? Pois é, e vamos começar agora a conversar sobre isso. Eu vou dar a minha opinião, vou tentar defender essa hipótese louca que eu acredito que é antiético ter filho. Eu acredito mesmo que tá errado. Ai meu Deus, calma, ouve primeiro aí esse bate-papo gostoso nesse programa Contemplação, que é um podcast que eu vou fazer direto, porque é muito fácil fazer. Eu só ligo o microfone, boto algumas musiquinhas e falo por alguns minutos ininterruptos, beleza? Bem, antes de começar esse programa eu quero fazer um convite a você. Eu quero beber um copo de café junto contigo. Eu tô aqui, peguei a canequinha e agora, quando eu contar, vou fazer 3, 2, 1, fazer uma contagenzinha regressiva e vou tomar um gole. Espero que você tome um gole junto comigo, tá? Ó, eu tô aqui com um copo, pega o copo aí, tá? Pegou, né? Beleza? Eu vou dar 3, 2, 1, a gente vai beber um gole de café juntinho, tá? Pra ser aquela coisa, né? É muito complexo porque meio que o tempo é relativo, né? Você vê, a gente vai tomar junto, mas eu tô gravando antes, né? Isso daqui. Então é impossível a gente tomar junto, só que ao mesmo tempo estamos tomando juntos. Então, né, o velho Einstein estava certo, o tempo é relativo. Mas isso é uma discussão isso é uma discussão para outro momento. Agora eu quero só, no 3, 2, 1, tomar um gole de café contigo, tá? 3, 2, 1. Muito obrigado. Adorei tomar esse café contigo. Bem, vamos começar aqui o início do porquê que eu acho que é errado, é antiético ter um boneco. Bem, senhores, primeira coisa é que ninguém pediu pra nascer. Você foi gerado, né, na barriga da sua mãe, sem pedir. Ninguém chegou e falou assim, vou nascer. Aí vai lá e nasceu, tá ligado? É impossível que alguém nasça com a intenção de nascer. E eu sei que parece bobeira que eu tô falando, parece que é uma piada. Não é piada. Para e pensa, sabe? Uma parada tão grandiosa, né? A coisa mais importante, né, sobre você, que é estar vivo, não foi algo que você pediu, né? Alguém tomou essa decisão por você. E tudo bem, né, que na vida do pai, na vida da mãe que vai ter o filho, ter filho é uma coisa enorme, assim, um acontecimento que muda completamente a vida da pessoa. Só que não muda tanto quanto a sua, porque para pensar, tipo assim, a sua mãe e seu pai, quando tiveram você, ok, mudaram a vida deles e tal, né? Isso partindo do princípio que a pessoa que tá ouvindo aqui cresceu com os pais e tal. Mas que seja, né, a avó que criou, a tia que criou, o tio que criou, enfim, mudou muito a vida da pessoa que gerou a sua vida, né, que te gerou. Agora, a sua vida, brother, foi muito mais influenciada. Tipo assim, a coisa que mais vai influenciar pro resto da sua vida é o fato de você nascer. E você não pediu pra isso. Não foi um controle seu, não foi uma parada que você pensou, quer saber, vou nascer. Não, do nada, você tava lá na não existência, você estava lá no nada, aproveitando o nada, não estava reclamando sobre nada, tá? Não tem como você provar que você não estava gostando desse nada, e do nada você começou a viver sua vida, né? E aí, ok, você pensa, beleza, viveu a vida, isso é uma coisa legal, uma coisa divertida. Tem muitas coisas divertidas na vida, isso é óbvio, né? Fazer podcast, fazer musiquinha, mexer com arte, amar, né? Ser amado de volta, muita coisa muito legal, né? Isso é óbvio. Porém, existe o sofrimento também, né? Eu tenho certeza, né, que se você tá ouvindo isso daqui, você já sofreu na sua vida. E alguns sofreram mais do que outros e tal. Só que
O sofrimento, cara, ele não pode ser medido só de acordo com o que aconteceu, tá ligado? Tipo assim, imagina alguém que tá ouvindo aqui e perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um ente querido. É um sofrimento muito grande. Mas eu tenho certeza que, às vezes, pra uma pessoa que nunca perdeu alguém, uma parada boba, tipo, sei lá, ser reprovado na escola, não ser amado de volta pela pessoa que você ama quando você é adolescente, sei lá, aquilo machuca tanto quanto, sabe? Só você sabe onde aperta o seu calo, tá ligado? Então você meio que sente um sofrimento enorme por coisas que às vezes são coisas pequenas. E aquele sofrimento enorme machuca muito, sabe? E quando você gera uma vida, você está colocando uma pessoa pra sofrer, sempre. Você pode dar vida ótima pra ela, você pode fazer com que ela tenha uma vida maravilhosa, que ela vai sofrer também em algum momento, é impossível. Até a lenda lá do budismo, né, do Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele foi uma pessoa que foi criada, que os pais dele, eu esqueci exatamente a história, mas eu sei que os pais tentaram retirar o sofrimento da vida dele. Tipo assim, você não vai ver o sofrimento. Pra ele crescer sem sofrimento. Só que aí um dia ele viu uma pessoa morta. E aí ele falou, caraca, existe a morte, assim. E aí ele ficou maluco, né? E aí, enfim, na história do budismo, ele se isolou do mundo. E lá ele criou o budismo, né? As teorias budistas e tudo mais. Mas a questão que eu quero falar aqui é que o sofrimento é inevitável. Por mais que você dê uma vida boa pros seus filhos, eu espero que você planeje fazer isso, caso você queira ter um filho, o seu filho ele vai sofrer. Às vezes por coisas pequenas, mas vai machucar tanto quanto fosse uma coisa grande, tá ligado? Todo mundo aqui também, né, passou por um momento que, tipo assim, é traumatizante, mas é uma coisa que pra muitas pessoas é boba. Tipo, sei lá, uma vez quando eu era criança, uma barata voou em mim e hoje eu tenho trauma de barata. E, pô, barata pra mim é a pior coisa do mundo, aquela coisa me traumatizou. Você vai colocar o seu filho, se você fizer seu filho, né, se você gerar o seu filho, num ambiente pra ter traumas como esse, sabe? E ele vai sofrer, e muito. É um pequeno desejo pros seus pais, tá ligado? Em comparação do que você vai passar quando você nascer. Você vai sofrer muito mais do que os seus pais jamais vão sofrer em toda a vida deles. Por isso que eu quero dizer que é antiético, sabe? Porque eu acredito que a ética, né, trocando por miúdos, a ética é uma tentativa de você fazer com que o mundo não tenha sofrimento. É isso. O mundo não pode ter sofrimento. Cada passo que você dá que gera mais sofrimento é um passo que é antiético. Cada passo que você dá que diminui o sofrimento no mundo é um passo mais ético. E ter um filho, ele gera, ele promove, ele cria mais possibilidades de você gerar do seu filho ter sofrimento. Eu nem preciso falar, né, da pressão social que cai em cima das pessoas pra, né, gerar um filho, pra ter um boneco. Eu e minha namorada, a gente namora há muitos anos, a gente vai fazer 12 anos de namoro. E, poxa, imagina quantas pessoas ficam em cima da gente. É muita gente mesmo, cara, que fica falando pra gente ter filho. Fala de casamento, óbvio, mas ter filho é uma parada que sempre brota, assim. Tipo assim, e o filho. E aí, assim, eu não é que eu gosto também da briga, não gosto de arrumar problema, mas também não gosto de meter o caô, não gosto de mentir, de falar, vamos pensar nisso, não, tipo, a nossa opinião no momento é no thanks. Quero ter filho não, cara, tá maluco? Aí vou botar mais sofrimento no mundo, vou fazer uma criança chorar, uma criança sofrer em momentos, ela vai ter uma vida difícil em alguns momentos, claro que eu vou dar vida boa às vezes, mas, poxa, nem sempre. E sempre dá problemas, a gente sempre ouve pra caramba. E eu sempre ouço aquele argumento que você tá indo contra a natureza fala que você tem que ter um filho, né? As pessoas se tornaram, eles são os defensores da natureza, né? De alguma forma, a pessoa quando fala isso, ela conhece muito bem a natureza, né? É a amiga íntima da natureza pra falar o que é natural ou não. E aí sempre, né? O argumento é sempre o mesmo, cara. Tipo assim, pessoas que estupram umas às outras, o estupro na natureza, entre os animais, é uma coisa normal. Os hominídeos antigos, eles faziam isso também, tá ligado? Estupravam. E aí, é natural. E aí? Tá certo? Não tá certo. Matar o seu inimigo também tá certo. Aliás, também é natural. Mas tá certo? Não. Ficar doente é natural. Morrer aos 40 anos é natural.
tá ligado? A nossa raça, o ser humano, ele não nasceu, a natureza não criou o ser humano pra ficar até os 100 anos de vida, igual alguns seres humanos ficam hoje. Tá ligado? Esse argumento de ser natural é idiota, sabe? É um argumento bem preguiçoso, né? A pessoa nunca pensou no assunto pra falar disso. Ah, é natural, você tem que se reproduzir. Cara, cala a boca, tá ligado? O ser humano, ele faz o que ele quiser. Ele olhou pro mundo, ele falou, ah, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E ele foi, né, se transformando, foi moldando a sociedade de acordo com o que ele acredita ser certo e errado. É bem simples o conceito. E, na minha opinião, o ser humano, ele vai olhar um dia pra gerar filhos e ele vai sim ter uma visão um pouco negativa, tá ligado? Ele vai, na minha opinião, cara, o que eu tô falando aqui é uma coisa que no futuro vai ser uma parada, vai ser big deal, tá ligado? As pessoas um dia vão cogitar sim não terem filhos, né? Porque é uma coisa complicada, tanto porque a superpopulação tá aí, tá ligado? A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas e isso é óbvio que isso vai dar um problema social, tá ligado? O nosso governo, a democracia, a distribuição de renda, tudo foi feita para um mundo com bem menos pessoas. Se você sobrecarrega o mundo, se você sobrecarrega os serviços públicos, tá ligado? É claro que vai dar problema. Poxa, tem cidades aí, cara, a minha cidade mesmo, Angra dos Reis, você tem um hospital que foi criado há 30, 40 anos atrás, a população era 30% do que é hoje, tá ligado? Será que aquele hospital ainda serve pra uma população que triplicou de tamanho? Óbvio que não, né? É muita gente, brother. É muita gente vivendo, tem que ser menos pessoas aí. Se você tiver menos pessoas, você melhora tudo, cara. As pessoas não sofrem, as pessoas que nascem. Os serviços públicos funcionam. A superpopulação não acontece. O mundo, né? Os problemas ecológicos vão diminuir drasticamente, cara. Só tem benefício. Não ter filho, cara, só tem benefício. É claro, né? O seu ego pessoal, ele não vai ser preenchido, né? De você não poder ter um boneco ali, uma pessoa que continue, né, o seu legado. Mas caramba, cara, você tem que dar um passo pra trás aí, cara. Será que é tão importante o seu legado assim? O mundo que se dane. Não, o importante é o seu legado. Não, eu quero ter um filho que lembre a mim pra ele continuar o que eu tô fazendo. Caraca, você é a última bolacha do pacote. Você é, né, a coisa mais fora do mundo. Pelo amor de Deus, né, cara? É uma coisa que a gente tem que, na minha opinião, pessoal, tem que desconstruir sim. Tem que olhar e falar, putz, será que é tão importante assim? É tão necessário? A gente não pode esquecer, né, que eu tô falando de gente que nasce, que é gerado e nasce. Adoção não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, pelo contrário. A adoção, na minha opinião, é uma parada que ajuda o fim, né, desses problemas todos. A adoção é uma solução, na minha opinião. Eu sou extremamente a favor. Eu vou até abrir o coração aqui. Se um dia eu tiver um filho, vai ser adotado. Tá? Pode ser que eu tenha sim, mas é adotado. Eu não vou gerar. O meu problema, a minha problemática é com a geração, né? Do verbo gerar, que eu tô querendo dizer. Gerar um filho, gerar uma vida que você vai vai consumir bens de consumo, você vai consumir a natureza, você vai consumir dinheiro, você vai gastar coisas de pessoas que já estão aqui. Entendeu? Tipo, para e pensa. Tem uma pessoa que nasceu agora, a sociedade é zoada, muitas crianças são abandonadas, muitas crianças, os pais morrem, e essas crianças estão ali, tá ligado? Elas não têm ninguém. Você tá querendo um filho, não tá? Adivinha o que você vai fazer? Você vai gerar uma criança, vai criar uma parada só porque é sangue do seu sangue, sabe? Essa questão de ser sangue do seu sangue, pra mim, não faz sentido. É muito egoísmo na minha parte, na minha opinião. E você vai deixar de dar um lugar pra aquela pessoa que tá precisando. Ela já tá viva. A criança que você vai adotar já está viva. Você não vai gerar uma vida, entendeu? Você não vai fazer isso. Essa que é a questão da adoção, que pra mim é muito importante. Desculpa se eu tô falando muito rápido. É que eu fico muito nervoso com esse assunto. Eu não sei porquê, mas eu fico, desculpa. Slow down, tá ligado? Vou tomar até mais um golinho aqui, peraí. Vamos lá. A criança, quando ela vai ser adotada, ela já está viva, entendeu? Não fugiu do seu controle, ela tava lá. Então se você adotá-la, você vai diminuir o sofrimento no mundo. Tá entendendo? Ela já tá viva, ela vai sofrer. Inclusive, né, a maioria das crianças não são adotadas, principalmente as mais velhas, crianças negras. E tem aquele lance também de adoção de irmão, que eu acho, absurdo. Que muitas pessoas, quando tem 2 irmãos, a grande maioria, papo de 90% das adoções, eu tô dando os números aqui, mas eu posso estar errado, gente, é algo que eu me lembro. 90% das adoções, elas não pegam os irmãos, tá ligado? Pega só um dos 2 e os irmãos se separam, tá ligado? Pra criança, cara, isso é uma monstruosidade que pra mim não faz sentido.
Bem, tem uma página no Facebook que eu gosto bastante, que se chama Antinatalismo, não ter filhos é um ato de amor. Essa página é muito interessante, posta, claro, ele posta muita piada, muito memezinho e tal, mas também posta algumas coisas, uns estudos legais. Eu conheci um filósofo chamado David Benatar, né? É um maluco da África do Sul, que escreveu um livro que em português é Melhor Nunca Ter Sido. Tem algumas pessoas que consideram ele um cara muito pessimista, né? Que fala que o sofrimento existe mesmo e isso, você vai gerar um filho, você vai fazer seu filho ter sofrimento e tal. Mas enfim, tem uma entrevista na BBC com ele, que eu quero dar uma lida em algumas partes, pelo menos a introdução da entrevista. Até recomendo bastante que você pesquise depois, né? David, né? D-A-V-I-D, e Benatar, de B-E-N-A-T-A-R, Benatar mesmo. Escreva lá, David Benatar, BBC, que você vai encontrar a entrevista dele. Aí a BBC perguntou pra ele assim: você pode, por favor, explicar o que a corrente conhecida como antinatalismo defende? Aí ele responde: o antinatalismo defende que não deveriam nascer novas pessoas no mundo. Ele é bem claro. Aí o BBC pergunta: por que não? Aí ele fala: há várias razões. Para mim, uma delas é que nós não deveríamos dar a vida para pessoas que no futuro vão enfrentar sofrimento. Há muitos argumentos a respeito, mas um deles é que há muita dor e sofrimento na existência humana. Por isso que é um horror trazer novos seres humanos ao mundo. Aí a BBC pergunta: mas aliás, ela afirma: também há muita coisa boa na vida. Aí o David Benatar responde: sim, também tem muita coisa boa, mas a questão é que se essas coisas boas valem a pena ante a dor ou não das coisas ruins, tá ligado? Tipo, as coisas ruins pra ele é muito mais... machuca muito mais do que as coisas boas ajudam. Aí ele continua: me parece que com frequência as pessoas esquecem o quão ruins são as coisas ruins da vida. Ele continua falando: há numerosas evidências psicológicas de que a gente superestima a qualidade de vida, pensa que é melhor do que na verdade é. Outro erro frequente é pensar no futuro e não se dar conta da quantidade de sofrimento que muito provavelmente as pessoas terão no fim de suas vidas. Eu vou falar sobre a morte também daqui a pouquinho, porque eu também acho que é uma coisa muito importante. Pense em como as pessoas morrem, pense no câncer, nas enfermidades infecciosas, doenças. Há muito sofrimento no final da vida, muito. E muitas pessoas se esquecem disso. Cara, eu acho isso assim inacreditável que esse cara falou sobre a morte do jeito que, quando eu era criança, acho que todo mundo na real tinha essa agonia, ou ainda tem essa agonia no peito, essa melancolia sobre a morte. Cara, um dia a gente vai morrer, tá ligado? E assim, cara, isso é muito doido. Tipo, a morte em si, o momento da sua morte já vai ser, né, trágico o suficiente, porque você pode morrer de maneiras horríveis. Uma doença degenerativa, você pode ser torturado, morrer num acidente, e aí, sei lá, a morte ser dolorosa mesmo, de dor falando mesmo. E mesmo assim, tirando isso, o fato da morte existir, ela é uma coisa que buga muita gente, né? A gente fica meio que sem entender. Eu demorei muitos anos pra aceitar, pra entender a morte, né? A analogia que me faz... né? Não é analogia, na verdade, é metáfora, sei lá. Que me faz entender melhor a morte, ou o pós-vida, é uma questão simples, né? Tipo assim, pensa onde você tava. Quero que você faça esse exercício agora, você que tá ouvindo. Me responde onde você tava no dia 7 de maio de 1935, tá ligado? Você tava morto, né? Você não tava... Aliás, você não tava morto, você não estava vivo. E é para lá que você vai, tá? É lógico, né, gente? Se você tem uma visão religiosa, tá parada, não, acredito que eu vou pro céu, será, vou reencarnar, ok, então você ignora o que eu tô falando. Eu tô falando aqui de uma pessoa que não acredita, né, em coisas pós-vida. Eu acho que morreu, acabou, sabe? Assim como antes de eu nascer eu não existia, depois que eu morrer eu vou voltar a não existir. A mesma coisa que eu sentia antes de nascer é o que eu vou sentir, na minha opinião, depois que eu morrer. Eu acho até que é uma coisa bem, assim, um conceito bem claro, assim, muitas pessoas entendem melhor por conta disso. E eu acho que, assim, gente, esse trauma da vida não vale a pena. Não vale a pena estar vivo, cara. É muito tenso, é muito hardcore. Você cria vários traumas. A nossa vida, ela é muito... A vida humana, pra ser mais específico, né? Os animais não passam por isso, porque os animais não sabem, né? Não conhecem a morte, não sabem que um dia eu vou morrer. Eles não conseguem chegar nesse conceito. Mas nós, seres humanos, nós conseguimos.
Nós sabemos que podemos morrer e isso aflige a gente de um jeito como nada aflige mais, né? Na nossa existência, na existência da humanidade, toda a história da humanidade, a questão da morte sempre foi a maior da questão, né? O tabu da morte, né? Essa questão de conversar sobre a morte e depois que você morrer. Planejar o funeral é uma coisa que ninguém faz, mas um dia vai acontecer, brother. É aquela, eu sei que é clichê, mas é verdade, né? A única certeza da vida que a gente tem é que a gente vai morrer. Nenhum outro ser humano não deixou de morrer, tá ligado? Todo ser humano que existiu, todo ser humano que vai existir, sei lá, né? Às vezes a ciência muda isso, mas até então, todo ser humano que vai nascer, ele vai morrer. E a morte, por ser algo tão grandioso, tão complexo, tão, sei lá, pesado mesmo, na minha opinião, já descredibiliza, já faz acabar com toda a beleza, toda a vantagem que seria a vida. Bem, esses foram meus argumentos, esses 20 minutos aqui de conversa. Eu espero que você tenha gostado. Não tem problema se você não concorda, faz parte. A democracia tem isso. Você tá errado, mas faz parte, tô ligado? Faz parte, é isso. Ninguém precisa concordar comigo. Eu só acho que trazer um pouco da minha visão, ela pode ajudar você a pensar um pouco sobre o assunto. Voltando a dizer que eu acredito que a adoção é a melhor solução pra isso de longe, assim. Melhor do que não ter filho nenhum, né? É adoção, com certeza. Eu acho que hierarquicamente, né, falando de ética, ter filho tá lá embaixo. Foi mal, gente. Ter filho tá lá embaixo, adotar o filho tá lá em cima e no meio tá 0-0, tá ligado? Não gerar e não ter. É isso. Pessoal, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu vou ficar postando esse podcast aqui sem noção, mas com certeza, no mínimo, uma vez por semana eu tô publicando, porque é bem fácil de fazer. Eu chego aqui e fico falando, beleza? Gente, nos vemos no próximo episódio de Contemplação. Olha a musiquinha aí.